Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Se você está chegando aí, já compartilha com seus amigos. Antes de continuar, nós estamos começando essa live, vai ficar gravada e o que eu quero falar hoje é sobre hábitos tóxicos. Infelizmente, a maior parte dos cristãos, ela possui um grande índice de hábitos tóxicos. E isso é alarmante por quê? Porque se a palavra de Deus é a verdade, se eu estou exposto à palavra de Deus e se eu digo que eu creio na palavra de Deus, porque a minha vida ainda continua com hábitos tóxicos, porque eu continuo praticando coisas que são tóxicas. Você pode falar para mim, não, Anderson, não, pastor, eu não tenho nenhum hábito tóxico na minha vida, graças a Deus, não bebo, não fumo, não isso, não tem nada a ver com vício, não tem nada a ver com coisas, tem a ver com questões internas e práticas que você faz desses sentimentos, emoções e muitas vezes coisas que são verdades para ti, mas não são uma verdade segundo a palavra de Deus. Eu quero falar com você falando sobre Saul. O cara tinha muito, mas pensa assim, muito hábito tóxico. Muito. Em 1 Samuel 18:12 fala que Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com ele e tinha abandonado Davi. Então, uma das coisas que a gente vê acontecendo nessas duas pessoas que a gente está falando aqui, que é Saul e Davi, é que Saul tinha sido sim consagrado rei, Saul tinha sim sido ungido rei, Saul tinha sido sim escolhido por Deus, ele tinha a unção de Deus, mas Saul, por causa dos seus hábitos tóxicos, acabou perdendo a unção, perdendo o reinado, acabou perdendo a escolha que Deus tinha feito sobre a vida dele. Ele tinha sido o primeiro rei de Israel, o primeiro homem ungido, mas esses hábitos que ele tinha, que são hábitos tóxicos, acabaram levando ele para longe da comunhão do Senhor. Muitas vezes estava no templo, estava no tabernáculo, ele estava em tudo aquilo, mas ele não tinha mais a comunhão com Deus. E Saul é um exemplo de uma pessoa que começou bem e terminou mal, e a gente pode aprender muito com ele em relação à vida pessoal, à vida familiar e principalmente às coisas espirituais. A gente pode compreender e discernir aqui. A intenção aqui é a gente discernir a história e analisar. Porque o que acontece? Hoje as pessoas até sabem da Bíblia, falam da Bíblia, escutam da Bíblia, mas elas não fazem um processo que a Bíblia deve fazer na nossa vida, que é: eu escutei, eu entendi, eu discerni, eu coloquei dentro de mim e coloquei em prática. Esse é o processo. Muitas das pessoas só escutam, né? Gostam de escutar pregações. Hoje, para muitos, escutar pregação virou um hobby, não tem problema nenhum. Escutar pregação deve ser escutada, mas a pregação ela precisa falar ao nosso coração, e para isso nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Agora, primeiro erro tóxico, hábito tóxico que Saul desenvolveu foi ouvir os outros mais do que a Deus. A gente vê lá em 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, fala o seguinte, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você, rei de Israel. O que acontece aqui? Saul tinha ouvido o povo. Saul tinha pensado assim: não, eu sei o que fazer. E o povo falou: tá demorando muito o profeta vir, vamos aqui sacrificar as coisas, porque tinha todo um ritual, tinha toda uma aparência de sagrado, tinha toda uma aparência de super espiritual. E eles falaram: não, nós precisamos fazer aqui os ritos, nós precisamos fazer as coisas para que todo mundo ache que Deus está à nossa frente. Os ritos não justificam a desobediência e o deixar de ouvir a Deus. Tem pessoas que falam: eu oro mais, eu faço isso mais, eu jejuo mais. Eu conheço um monte de gente que ora muito, fala muito em língua, tem muita revelação, tem muita coisa e não tem nada de Deus. O que tem apenas é uma unção que pode já ter passado, como foi a unção de Saul. O erro tóxico de Saul foi o quê? Não ter ouvido a Deus acima das pessoas. A escolha de ouvir e obedecer mais a opinião dos outros do que a vontade de Deus. Nós corremos esse risco. Qual o risco? De ter o hábito tóxico de pedir conselhos para muito e não ouvir o conselho de Deus.
ouvir a opinião de muitos e não entender a opinião de Deus. Estudar o que todo mundo fala e não estudar aquilo que Deus fala. Essa atitude coloca Deus abaixo da opinião das pessoas. E você pode dizer, não, Deus tem em primeiro lugar na minha vida, eu sempre oro, eu sempre falo com Deus. Que bom que você faz isso. Mas orar e falar com Deus não garante que a sua decisão vai ser a decisão de Deus. Por quê? Porque você muitas vezes está escutando mais os outros. A gente deve aprender com Saul a importância de buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida, em vez de ouvir as pessoas, a influência das outras pessoas ou as pressões sociais. Esse foi o primeiro erro tóxico, o hábito tóxico de Saul. Isso reflete imaturidade, isso reflete uma falta de conhecimento próprio, isso reflete uma falta de gestão de emoções, de muitas marcas emocionais que ele tinha, e a opinião dos outros era mais importante para ele que muitas vezes a opinião de Deus. Isso é um hábito tóxico. O segundo hábito tóxico de Saul ele tinha, balãozinho, ele tinha medo e inveja. De quem? De Davi. O medo e a inveja vai fazer duas coisas. O primeiro, o medo vai fazer você tomar uma decisão errada ou uma inação, você vai deixar de agir. A inveja enlouquece a pessoa, a inveja enlouquece. Eu conheço muitas pessoas que enlouqueceram por causa da inveja, tiveram que tomar remédios psiquiátricos, tiveram que até ser internadas, porque não souberam, eram pessoas ótimas, mas não souberam controlar a inveja e a inveja enlouqueceu elas. Nós devemos aprender com Saul que a inveja e o medo leva a desenvolver um ódio doentio. Eu vejo muitas pessoas, cristãos, invejosos. E essas pessoas se tornam pessoas doentes, cheias de ódio. E algo doentio que acaba tratando os outros mal, tratando as pessoas mal. Davi tinha sido ungido, Saul já tinha sido deixado de ser rei, ele podia ter tido uma posição de humildade, mas a inveja, o medo fez ele agir de forma louca. O ódio gerado por a inveja, pelo medo, pelo rancor, o ódio enlouquece as pessoas. Então, além de nós tirarmos esses hábitos ruins da nossa vida, nós precisamos perceber quais são as pessoas que estão sendo dominadas pelo ódio, ódio gerado pela inveja, ódio gerado por coisas. Nós precisamos nos afastar dessa pessoa, porque, exemplo de Davi, quantas vezes Saul tentou matar Davi, quantas vezes Saul planejou o mal, quantas vezes Saul armou uma cilada para Davi. E essas pessoas acabam nos considerando rivais. Nós devemos lembrar que Deus é o nosso provedor e Ele nos dá segurança. Se há uma raiz de inveja, nós precisamos rejeitar ela. Se há uma raiz de medo, nós precisamos rejeitar ele do nosso coração. É um hábito tóxico permitir que a inveja... mas o fulano de tal está prosperando mais que eu, mas o fulano de tal tem uma posição melhor que eu. Olha só o fulano de tal. Quem é o fulano de tal? Eu sou muito melhor que ele. É isso que as pessoas pensam, é isso que as pessoas muitas vezes não falam, mas pensam. Quem é o fulano de tal? Quem é tu? Quem já ouviu isso? Quando a pessoa pega e chega e fala, ainda fala com o nariz erguido. E quantas vezes nós podemos ser essas pessoas? Eu tenho certeza que você pensou em um monte de gente. Mas eu tenho certeza também que você não pensou em você como sendo uma pessoa assim. E aí? Permita que o Espírito de Deus olhe dentro do seu coração, traga luz, mostre, revele realmente o coração invejoso, cheio de medo, cheio de ódio que pode estar dentro de você. O ego é a sua ruína. O ego é a sua ruína se você não permitir a correção do Espírito de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Saul se achava melhor, Saul era egoísta, Saul era orgulhoso. E Saul estava cheio de ódio, porque ele tinha perdido aquilo que ele tinha de mais valor, que era a unção de Deus. Ele sabia disso. Não permita que a inveja e o medo controle a sua mente.
Terceiro hábito tóxico: não desobedeça a palavra de Deus. Se você não estuda, como é que você vai saber? O problema dos cristãos é que, por falta de conhecimento, eles tragam e trazem maldição sobre a vida deles. Eles trazem maldição sobre a vida deles. Por quê? Porque a desobediência gera maldição. Isso fala em Êxodo. Aquele que obedece é abençoado, aquele que desobedece é amaldiçoado, e ponto final. Agora, esse hábito em recorrência, a desobediência em recorrência, faz com que a gente vá se afastando cada vez mais de Deus. E em vez de ter a salvação, a solução, o socorro, nós vamos cavando covas e nós vamos aprofundando a nossa vida e travando a nossa vida num estado de desobediência. E isso traz maldição. E isso foi um hábito de Saul. Ele desobedeceu a palavra de Deus várias vezes. Você pode falar assim: eu sou cristão, mas se você não estuda a palavra de Deus, você vai desobedecê-la. Vai desobedecer porque falta conhecimento, falta instrução, falta compreender os princípios, os valores. Mas Deus falou no meu coração um negócio. Olha, se não está na palavra de Deus, se não tem base bíblica para estar na palavra de Deus, sinto muito lhe dizer, não foi Deus. Foi o seu eu, foi o seu achismo ou um demônio. Um demoninho falando com você. Um dos dois. Agora, esses erros que Saul cometeu, de impaciência, de falta de fé, de medo e falta de confiança, de rejeição à palavra de Deus, de falta de arrependimento, de ciúme, de inveja, querendo matar Davi, e a falta principalmente de um arrependimento genuíno, fez com que ele perdesse tudo na vida dele. E essa é a grande questão. Hábitos tóxicos, conforme eu já falei aqui, fazem com que a gente perca o que é essencial, o que é divino na nossa vida. O que é isso? A vida de Deus. Saul perdeu a vida de Deus, Saul perdeu o ministério que Deus tinha dado para ele, Saul perdeu o reino, Saul perdeu tudo. Tudo porque ele não tratou os hábitos tóxicos dentro do coração dele. Desobediência à palavra, dar mais valor à palavra dos outros, ter inveja, ter ciúme, ter ódio, esses hábitos tóxicos que vêm da nossa mente, que vêm do nosso ser. Ele não tratou isso, e por não tratar isso, o que aconteceu? Ele caiu. Meu amigo, que nós não venhamos a cair, que o nosso ego não nos engane, que nós não sejamos assim como Saul, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tomou conta dele, ele foi ungido, ele tinha um ministério, ele tinha o poder, ele tinha o reino, e mesmo assim perdeu a sua alma. E perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele não vigiou a mente e o coração. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos chegar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ajude a nos livrar dos hábitos tóxicos, para que a gente continue e permaneça em pé, avance e nos desfaça de tudo isso que é mal de nós, para que a gente tenha tudo aquilo que é de Deus na nossa vida. Esse é o plano, essa é a vontade de Deus, e é isso que nós desejamos ardentemente. Então, livre-se de todos os hábitos tóxicos. Livre-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. E não ache porque você tem uma unção, não ache que porque você recebeu o Espírito Santo, não ache que porque você recebeu o ministério, uma bênção, algo, você não corre um risco de vida enorme. Você corre. Tema Deus acima de todos. Esse é o princípio da sabedoria. A sabedoria divina nos ajuda a analisar o nosso ser constantemente e ver quais são os hábitos tóxicos, qual é o orgulho que está dominando o nosso coração, qual é a arrogância que está dominando o nosso coração. Não permita ser enganado pelo seu eu. Não permita de forma alguma. Deus abençoe você.